Afinal, o que é ser forte? É você ser capaz de vencer todo mundo? É você sempre ganhar tudo no final da história? Ser invencível? Indestrutível? Imparável? Ser intocável, como se nada pudesse te impedir? Imortal? E ter o poder de cura para que assim você não tenha medo da morte? E de nada? Ser capaz de controlar a própria existência? Apagar uma existência? Ser capaz de destruir um mundo com um estalar de dedos, um soco, ou até pior, com o pensamento? Você demonstrar como é forte, ou sendo mencionado como alguém forte para os outros, pode te fazer forte? E isso é muito complicado. Existem várias definições do que é força, do que é poder absoluto, ao qual muitos se perguntam e fazem tier list dos seus personagens favoritos dos animes, dizendo que o Thanos ganha do Goku, mas o outro fala que o Superman ganha. Só que daí vem um cara muito mais velho e muito mais maluco dizendo que é o marinheiro Popeye que ganha. E caramba, eu já tô cansado disso. Cada um fica falando, mas o meu é melhor do que o seu, e ganha de todos com certeza. O meu Kuririn, com certeza solaria o universo de Naruto com o Minguinho. E eu fico, com certeza, o Kuririn de todo mundo, óbvio, 100% canônico que ele conseguiria fazer isso. Mano, os caras tão achando que um monge baixinho, bombado, vai conseguir destruir a Terra. Sabe? Até que eu acho que o Kuririn tem possibilidade de fazer isso. De que ele pode dar um sacode com Kenzan em todo mundo, sabe? Mas vamos ser realistas. Maximamente possivelmente é ele destruir uma cidade. Ele ser capaz de destruir uma cidade. Pequena. Bem pequena. É quase uma vila se ele se esforçar. E não ficar com medo e começar a fugir de todo mundo indo atacar ele. Eu realmente acho que ele pode mesmo que às vezes seja mínima as chances. Só que destruir um planeta Terra, aí se me quebra. O maluco nem consegue aguentar número 18 quicando sem parar. Imagina destruir a Terra. Tudo bem, se ele conseguir concentrar energia e fazer um Kamehameha e acertar bem no núcleo da Terra, após isso, talvez após muitos anos, aí ele pode... Peraí, eu tô fugindo do assunto desse SPD. Voltando. Não é negável dizer que temos muitos, se não vários exemplos de força, tanto sendo como bom exemplo e outros como mau exemplo, e até temos um ridículo e engraçado. Sabe, meio que essa questão, ou o tópico que eu tô querendo apresentar nesse vídeo, afinal, um personagem forte é um personagem interessante? Ele é um personagem que vale a pena ser visto pelo público, sabe? Que te faz sentir interessado por ele, que te faz realmente achar que vale a pena torcer pelo cara forte? E essa resposta dessa questão é bem complicada. Bem, temos muitos exemplos de personagens fortes, bons e interessantes, tanto na questão do esforço, seguindo até o meio com um nível que esse cara é legal pela personalidade, até o final com, mano, esse cara é foda só por estar farmando aura. E temos exemplos de espécimes do esforço como Rock Lee, Goku, Ippo de Hajime no Ippo. E cara, quando eu vejo eles, eu me sinto inspirado, eu me sinto capaz, me traz a vontade de querer treinar também como eles, de dizer pros caras que falam, mas o talento supera o esforço. Vai tomar no cu, porra. Foda-se se você tem talento, caramba. Eu vou conseguir te superar, mesmo que você seja bom no que eu ainda não sou bom, porra. Vamos se fuder, seus filhos da puta. Desculpa, eu me empolguei um pouco. E ver esses personagens se esforçando, treinando, dando o seu máximo e logo depois recebendo suas vitórias e glórias pelos frutos de todo o seu esforço é muito bom mesmo. E aí, vamos pros próximos. Que, cara, você é legal pela sua personalidade, não pela sua força. Que temos Yusuke de Yu Yu Hakusho, o Vash de Trigun e o principal, o Gojo de Jujutsu Kaisen.
E esse último que eu falei é meio que também um mau exemplo, mas falo disso quando chegar lá. E mano, esses caras são incríveis e interessantes, não por serem fortes ou por conseguirem resolver tudo, mas sim porque eles conseguem ser carismáticos, sabe? Conseguem nos chamar atenção, conseguem ser personagens muito interessantes e ao mesmo tempo bem desenvolvidos. E aí, após isso tudo que eu falei, chegamos no exemplo de formação de aura, que eu não preciso falar nada, só preciso demonstrar. É meio que literalmente isso. Eu e eles não precisam falar nada, só demonstrar. E chegamos nesse chorume, nessa coisa em dobro com personagens que ganham tudo e são arrogantes, mesmo tentando demonstrar que não são, mas são, e que são humildes, que só são desgraçados na vida. Graças ao roteiro, com o Arnold Voldemort, que eu odeio, eu sinto vergonha sobre tudo nele. Você me dá nojo, Arnold Voldemort. Que quando chegou no momento que ele começou a ter um fã-clube e esse fã-clube começou a cantar enquanto ele lutava, não estava escrito a vergonha alheia que eu estava sentindo. Mano, você não tá entendendo o quanto o roteiro ajuda ele. Não tá escrito o quanto parece que ele fala de si mesmo na terceira pessoa. E meu Deus, não, ele tá parecendo literalmente um deus. Tipo, nada para aquele desgraçado do caramba. Isso me dá raiva. Pare. Apenas pare. Por favor, pare. Isso precisa parar. E é engraçado que esse personagem que eu acabei de falar entra naquela categoria da personalidade de parede. Eu sei, você achou que eu falei de Isekai, né, já, mas eu vou deixar isso logo pra depois, tá? Voltando, mesmo sendo forte, mesmo sendo o protagonista ou um dos principais, a sua personalidade é principalmente horrível, tão horrível que eu prefiro ver uma parede secar a tinta do que saber sobre você, do que saber sobre esse personagem. E temos exemplos como Eren e Mikasa, que são fortes, sabe, destemidos, capazes e determinados, mas são vazios, e isso é triste, porque mesmo sendo principais, ainda não conseguem ser interessantes. E falando em personalidade, a gente entra naquela categoria do Ed Dark, de que após um evento traumático ou por ter ganhado um poder grande, um poder que você ganha com uma personalidade antissocial e puro nível lobo solitário e que a única coisa é raiva, ódio e fica com uma cara séria 24 horas todos os dias, que nem o Sung de Lung de Solo Leveling, que no início tava legal, tava show, até senti uma pena dele e comecei a gostar quando ele começou a ganhar na vida. Mas com o tempo e o passar dos episódios, ficou chato e até exagerado, tanto que você não aguenta mais esse personagem, porque você sabe que ele é forte, que ele é capaz, que ele vai conseguir ganhar todas as batalhas, e o jeito que ele começa a falar nas lutas, sempre sendo eu sou forte e nada nem ninguém irá me superar, e quando eu luto, e o jeito que eu luto sem ter um pingo de compaixão perante ao inimigo, e você deve fazer isso, deve matar ele, e depois sua família e todos que ele ama, para que assim você consiga ter sua vingança e a dose gloriosa da vitória, ganhando sempre em tudo na vida. Essa é minha certeza absoluta. Esse é meu jeito dark. Alright. E falando em ganhar tudo, chegamos no assunto do elefante de olhos azuis e cabelo branco Gojo e também Reinhard Van Astria, que são fortes para um caralho, podem superar tudo e até os limites do impossível. Não, um maluco nasceu poderoso, o outro simplesmente não para de ter bênçãos infinitas sem parar e mesmo com tudo isso não conseguem vencer no básico, ou não sei, não se sentem felizes e até bem com a sua força. Bem, de um lado temos um cara que perdeu uma amiga, um amigo querido, importante para ele e não consegue salvar nem seus discípulos, não salva ninguém, enquanto o outro simplesmente não consegue parar de ser perfeito
E é foda. Tão foda que os Isekais superam cada ano esse conceito do tanto de personagem forte que consegue tudo de mão lavada. Não tá escrito, não tá literalmente escrito. E o único exemplo que eu tenho é um slime. E quando você me pergunta qual era o exemplo do personagem forte, que é engraçado e que pra mim consegue ser o perfeito equilíbrio, sabe, perfeitamente equilibrado, que nem aquele meme do Thanos, do bom e do ruim de um personagem forte, temos o Saitama. Que o cara literalmente é forte, só consegue vencer tudo com um soco, mas é tratado como uma piada na sua própria série. Como uma sátira, caramba. É tratado como uma sátira no seu próprio mangá. E isso é genial. Tipo, o cara literalmente é o cara mais forte, mais poderoso, que consegue ganhar de tudo. Exceto de uma cosplay de mosquito. Fez um treinamento intenso. Faça 1000 flexões. Confia. Ele é o puro exemplo ideal do Superman japonês de hoje em dia. Mas é careca. Careca! Meus olhos! E mesmo com tudo isso sendo piada, ele consegue ser interessante. E até fazer perguntas como: eu sou forte. E me sinto como um alienígena de outro planeta quando estou vivendo a minha vida. Até o ponto de agora eu vou lutar com tudo contra esse ser de outro planeta. E mesmo quando o Saitama poderia se tornar chato e essa história poderia se tornar maçante só pelo fato de que ele só sabe socar forte, lá ele, isso logo é ignorado pelo simples fato de que somos apresentados a esse mundo muito bem desenvolvido. Mano, foda-se o Saitama, esse mundo é incrível e eu gosto como essa história é apresentada. Nota, eu não estou dizendo que eu não sinto falta do Saitama, muito pelo contrário. Quando o Saitama não está, me dá mais vontade de querer ver ele. E eu não nego, eu até fico curioso com algumas questões, tipo, o Saitama, ele é forte só no seu universo? Ou ele pode ser forte além de outros universos? E será que se ele der um soco pra valer, sabe, 100%, sério, não, 100% força máxima, nível catatônico, Big Bang, explosão de nanites, junto com, sei lá, qual é o nome, bomba gama, ele vai resetar o universo? Tipo, ele vai fazer o universo recriar tudo de novo, ele vai fazer um Big Bang outra vez? Não sei, nunca saberemos. Por quê? Porque o que limita não é o seu poder, e sim o lugar que ele mora. E também um descontinho atrasado na feira do seu Judas. E agora, para a resposta dessa questão, se um personagem pode ser interessante mesmo sendo forte, talvez. Mas para isso ser bom dependerá do como esse personagem pode ser apresentado no enredo. Porque se na própria história não consegue dar mais camadas ou personalidade pra ele, ou fazer ele pelo menos ser interessante e não ser só tipo um cara brucutu que resolve tudo com um só soco, tudo na base da porrada, isso faz ele ou ela se tornar infeliz por ser forte. Pra falar a verdade, você que tá me ouvindo e fazendo o tier list dos seus personagens fortes é infeliz, igual ao personagem que é forte, que mesmo tendo força, ainda se sente infeliz. Você realmente é muito infeliz. Bem, que você tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.